Pessoal, hoje eu estava com a minha família e um membro próximo da minha família perguntou sobre o que dava para ele fazer no condomínio dele. Ele mora no térreo, mas ele está inundando e lá é complicado, solo permeável, porque é um condomínio de prédios baixos, tudo não tem garagem subterrânea. E aí eu falei para ele sobre jardim de chuva. Ele não sabia do que se trata. Então, para todo mundo que não conhece o que é o jardim de chuva, que também é uma ótima opção para quem tem solo impermeado como o dele e sofre com a água quando enche, eu vou fazer aqui o vídeo explicando o que é um jardim de chuva, tá? Vamos pro computador? Continuando aqui do computador, eu peguei esse corte para dar para explicar melhor o que é o jardim de chuva. Imagina que a gente tem, né, nesse corte dá para ver bem onde está a sarjeta ou meio fio, aqui do lado direito da tela. Imagina que você vai fazer um corte, vamos falar assim, um buraco na sarjeta de mais ou menos 1,20 m, 1 m de profundidade. E que ele tenha 50 centímetros de largura, e aí o comprimento que você achar que é melhor para você. Então ele pode ter um comprimento de, sei lá, 50 centímetros ou 1 m, depende de qual a necessidade que você tem no seu condomínio. Para que você vai fazer esse corte? Você vai fazer esse buraco como se ele fosse um grande balde. Imagina que isso daí é um balde, tá? Onde nós vamos botar embaixo, no fundo do balde, nós vamos botar material agregado. Depois nós vamos colocar areia grossa ou um filtro qualquer. Depois o jardim, o solo do jardim, e por cima nós vamos botar as plantas. O que vai acontecer? Quando cai muita chuva, chuvas de verão de São Paulo, que foi isso que esse meu amigo perguntou, como lidar com isso, eu falei para ele colocar isso daí embaixo do cano que sai da calha do prédio dele. Se ele fizer isso daqui, uma sequência do cano, e mandar para cá, o que vai acontecer? Esse 1,5 m de profundidade vai receber essa água. E aí, imagina, você tem 1,5 m de profundidade por 50 centímetros por 1 m, ele consegue aguentar muita água. E desse jeito não vai sair inundando tudo. Como são aqueles prédios baixos, sem porteiro, que hoje é bem comum, né? Aqui por São Paulo, essa daqui é uma ótima solução, porque ele não tem o piso. Ele tem um piso todo impermeável, mas se você quebrar, você chega. Aí desse jeito você força a água a descer. A água nessas setas aqui que vocês estão vendo, ela vai ser absorvida pelo solo, então você vai conseguir enriquecer ainda mais o solo. Você vai plantar por cima desse solo do jardim, você vai plantar algumas folhas que resistem a muita água e a um tempo de seca. E desse jeito você consegue controlar a enchente, né? O que está sobrando de água. Uma coisa é aqui no meu condomínio, onde eu tenho bastante espaço, mas hoje tem muito condomínio no vertical que não tem. Essa é uma ótima solução para isso. Então imagina, em vez de você ficar sofrendo, você vai usar esse jardim de chuva. Ele vai segurar muita água, ele vai reter muita água. E ele pode ser longo. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós já temos jardins de chuvas como esse, com 100 metros de comprimento, ocupando um canteiro inteiro. Exatamente para quê? Para segurar a inundação. Então, para quem mora em condomínio, em área urbana, isso daqui é uma ótima solução. Vamos falar aqui que nós temos um poço invertido, né? Em vez de tirar água, nós colocamos água nele. Aqui eu também listei algumas vantagens desse sistema para ficar mais fácil para a gente ver. Ele reduz o escoamento de água superficial. Ele reduz o problema com a inundação e drenagem. Ele contribui para o paisagismo. É eficiente na remoção de sedimentos. Ele melhora o senso estético. Então ele é de grande senso estético. Ele é bonito. Você vai fazer um jardim, né? Como se você tivesse um jardim a mais no condomínio. Ele compensa os espaços, os impactos negativos das áreas urbanas, então ele diminui aquelas ilhas de calor, que nós já falamos no vídeo anterior. Ele restaura o nível da água subterrânea. Ele não acumula água parada, então ele previne o criador de mosquito. Ele cria um novo habitat, onde você vai ter as borboletas, pássaro, inseto. Aqui insetos eu pensei muito na joaninha, né? Porque a joaninha se alimenta de pulgão e ela controla e deixa um jardim lindo.
Ele é fácil e barato, uma vez que ele é um buraco e as plantas que você for pôr lá são plantas que resistem. Então, você não vai precisar ficar botando planta direto, pelo contrário, isso daí, aí um paisagista, o seu paisagista de confiança vai poder te ajudar. E melhora na qualidade da água pluvial, uma vez que você vai ter ali um grande poço que vai jogar direto pro lençol e vai filtrar. Quando você absorve, quando você joga dentro do seu jardim de chuva, chega lá no fundo, ele é absorvido pela terra, então ele vai passar pelo filtro natural. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida sobre jardim de chuva, deixa aqui nos comentários que eu responderei. Até mais!